como temos feito anualmente, amanhã não teremos reunião, nem pela manhã, nem à tarde, nem à noite, né? O trabalho é suspenso, não é? E seguir seus trabalhos normais. Terça-feira, o nosso culto de oração e doutrina. Quarta-feira, pela manhã e à tarde, a nossa reunião da Escola Bíblica Dominical, do Círculo de Oração. À noite teremos culto de libertação. Quinta-feira teremos culto. Sexta-feira, culto. Sábado, estudo da Palavra de Deus para os professores da Escola Dominical. E domingo, irmãos, aliás, nós vamos estudar sobre a mordomia das finanças. Seria muito interessante que nós tivéssemos uma cooperação muito boa para aprendermos, porque tem muita gente que não sabe mexer com dinheiro. Essa aqui é a pura realidade. Tem muita gente que não sabe mexer com dinheiro. Mas, pastor, nós estaremos em as classes, vamos convidar os irmãos, não é? Para que, olha, não somente os homens, mas também tem muitas mulheres, né? Inventaram um tal de um cartão de crédito que está uma bênção para as irmãs e para muitos que não têm cuidado, irmãos, com administrar o seu dinheiro, administrar aquilo que ganha, não é verdade? E olha, é interessante, essas pessoas desorganizadas, primeiro dinheiro que eles gastam é do dízimo. É interessante. Primeiro dinheiro que escapa da mão dele é o dízimo. Não dá para. Irmão, não dá porque não administra bem, não é? E aqueles que são fiéis ao Senhor, irmãos, Deus abençoa, é promessa da Bíblia. O Senhor prometeu abençoar, dai e dar-se-vos-á. A medida de Deus diz a Bíblia, é cheia, é transbordante, é sacudida. Deus dá com abastança para aqueles que com fidelidade administram o que é seu. Glória a Deus. Nós, irmãos, estaremos então no domingo pela manhã na escola dominical, estudando sobre a mordomia das finanças. Isto é muito importante. Bem, é verdade, o pastor Hélio está nos lembrando aqui, está na nossa agenda, a terceira segunda-feira do mês também está suspensa à noite, não é isso? É isso. A terceira segunda-feira, que é aquela reunião que nós fazemos aqui com os obreiros, porque estamos já muito pertinho da escola bíblica, né? Abra sua Bíblia. Desta feita no livro de Cantares de Salomão, um dos livros mais bonitos da Bíblia, Cântico dos Cânticos, né? Segundo os teólogos, é o cântico melhor, ou o cântico maior, né? O cântico mais bonito, Cântico dos Cânticos, no capítulo de número 2, façamos a leitura dos versículos 10 a seguir. Cantares de Salomão, capítulo 2, versos 10, diz assim: O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, e a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Apanhai-me as raposas e as rapozinhas,
que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Verso 16: o meu amado é meu, e eu sou dele, e ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Amém. Queridos, alguns leitores da Bíblia detêm-se na letra fria e literalmente interpretam este livro dos Cânticos de Salomão como o que a letra diz, uma declaração de amor do rei para a sua noiva. Mas, queridos, e nós começamos a enxergar no livro de Cantares de Salomão, amados, a interpretação mais nítida do verdadeiro amor do noivo pela sua noiva, de Jesus Cristo para com a sua amada igreja. E é neste livro que nós nos deparamos com alguns conselhos que o próprio Senhor se interessa para que a sua noiva, que nesta terra aguarda aprazivelmente a volta do noivo, a fim de que, aguardando a chegada de Jesus, possamos esperá-lo com a maneira digna de uma noiva fiel ao seu noivo, de uma igreja fiel ao seu amado Jesus Cristo Senhor. O texto que lemos nos fala, inicia-se dizendo: o meu amado fala e diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Queridos, é o assunto mais importante para a igreja do Senhor, é a volta de Jesus. Nós vivemos ainda aqui, mas o nosso coração, a nossa mente e o interesse da nossa alma, irmãos, não é nas coisas que aqui perecem, que aqui ficam. A igreja de Jesus Cristo, aquela que foi comprada pelo seu precioso sangue, crentes purificados no sangue do Cordeiro, cujos corações estão sob o domínio do Espírito Santo. Nós estamos, amados, ansiosos para que Jesus volte, que Jesus venha, aleluia, para levar a sua amada igreja para a sua glória. Meus queridos, quando começa a se ler então o livro de Cantares, na verdade, amados, vê-se no noivo em Jesus Cristo a sua santidade, vê-se em Jesus Cristo a perfeição, vê-se em Jesus Cristo o verdadeiro amor, vê-se em Jesus Cristo, irmãos, a sua verdadeira misericórdia e a sua bondade, irmãos, voltada para a igreja, porque Ele é santo e a igreja do Senhor, irmão, nós ainda temos muitas imperfeições, mas mesmo assim, em Cristo a igreja, Paulo dizia: eu estou escondido em Cristo. A igreja escondida em Cristo, ela torna-se perfeita.
porque o seu sangue precioso nos purificou e tirou os nossos pecados. O Pai, olhando através de Cristo, seu amado Filho, Ele vê a sua igreja purificada no sangue do seu Filho Jesus. Aleluia. A igreja está, irmãos, aguardando Jesus Cristo, que breve voltará. Glória a Jesus. Mas o texto nos fala, irmãos, aqui, de dois períodos interessantes. Salomão nos fala do tempo do inverno. Salomão, irmãos, ele nos diz: olha, faz-me ouvir a tua voz, não é? E ele nos fala sobre o período da primavera. E pelo texto que lemos, e pelo conhecimento que temos, pois nós vivemos, experimentamos os dois períodos, né? Estamos agora em São Paulo, estamos no pleno inverno, né? Não é? E há essas mutações no tempo. Mas, queridos, o período do inverno, nós que temos vivido nele, já conhecemos como podem ser os seus dias, não é? No inverno, nós temos os dias chuvosos. No inverno, nós temos os dias frios, não é? No inverno, nós temos os dias escuros. E aí, amados, quando nós transportamos isto para a vida espiritual, amados, o inverno na vida espiritual, queridos, traz para muitos dificuldades, problemas. E é importante dizer que alguns irmãos têm um inverno, parece que quase que é sem fim. Há pessoas que vivem no inverno sem fim. Pastor, estou falando aqui ligeiramente aqui de alguns que não gostam de trabalhar e tem problema. Mas tem pessoas, irmãos, que vivem no inverno continuado, irmãos. Porém, quando nós olhamos aqui para o texto bíblico, amados, Salomão nos fala então da primavera. Mas eu queria, irmãos, me deter por alguns minutinhos sobre este período, porque pode ser que algum de nós que aqui está, e você veio para esta manhã participar da ceia do Senhor, ansioso para continuar sendo, meu irmão, integrante, participante, com vida ligada ao corpo que é a igreja, ao corpo de Cristo que é a igreja. Você está aqui, mas você está passando por um período de inverno na sua vida. Talvez seja no meio da família, os filhos, a esposa, pode ser problema com o esposo, pode ser lá fora no trabalho, perseguição no trabalho. Mas o que deve fazer, meus queridos irmãos, é isto que nós devemos aprender nesta manhã com a palavra de Deus. Como enfrentar o inverno da vida e como terminar o inverno vivo, alegre e feliz com Cristo. E essa dificuldade, meus queridos irmãos, nós aprendemos a viver com a palavra de Deus. Quando a tribulação chega, a dificuldade bate na sua porta, meu irmão, se o inverno está sendo muito grande na sua vida, eu lhe falo em nome de Jesus: não reclame, não murmure, não amaldiçoe os seus dias, por favor, não se queixe. Você tem o nome no céu, meu irmão. Jesus está vendo a você. O noivo está com seus olhos voltados para a nossa vida. Aleluia. Ele está vendo lá no seu lar a enfermidade. Ele está vendo que o pão lá está escasso. Ele está vendo que o emprego, você está desempregado, está faltando dinheiro. Ele está vendo que há problemas. Mas escute, você faz parte da igreja, a igreja do Senhor. Você faz parte desse corpo santo. Então mantenha-se na presença de Deus. Aleluia. Mantenha-se firme. Aleluia. Glória a Deus. Ao invés de murmurar, há um hino da nossa harpa cristã que diz: canta, aleluia.
Canta, por favor, não murmure. Nós iremos um pouquinho mais para frente, irmãos, porque, queridos, há pessoas que mergulham, irmãos, neste período de dificuldade e se tornam tão vulneráveis a tantas coisas más, irmãos. Alguns se fecham, não vêm nem para o culto. Alguns ficam em casa e é dominado por uma tristeza tremenda, e alguns ficam dominados por uma depressão. E, irmãos, eu quero dizer a vocês esta manhã, em nome de Jesus, o inverno vai passar. O inverno vai passar em nome do Senhor, aleluia. O inverno já vai passar. O texto bíblico está nos dando aqui uma notícia boa. O inverno passou, diz o texto que lemos, aleluia, glória a Deus. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, bendito seja o nome do Senhor. Se você pode crer nisto, meu irmão, o Senhor pode fazer cessar este período difícil na sua vida, e as portas irão se abrir. Deus do céu irá te ajudar para que você possa vencer essas dificuldades. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. O texto sagrado, então, amados, nos leva para o outro lado. A primavera chegou, aleluia, glória a Deus. A brisa boa da primavera chegou. As árvores que estavam secas começam a aparecer as suas folhas. A primavera chegou, as flores começam a aparecer. Isto é, irmãos, nos dizendo que os frutos estão chegando também. Glória a Deus, aleluia. Tome posse desta bênção de Deus esta manhã. Peça a Deus que esta primavera na sua vida se intensifique. Glória a Deus. Peça ao Senhor para que Deus, o Senhor, estenda as suas mãos, aleluia, e as dificuldades passam. Comece a soprar sobre a sua vida, uma brisa lá do céu, para trazer à sua vida alegria e paz. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, mas é interessante que o texto sagrado nos diz: aparecem as flores, é tempo de cantar. Mas, amados, a seguir, aí Salomão diz o seguinte, que quando, irmãos, as árvores começam a mostrar, produzir suas flores e certamente os seus frutos, é a época que começam a chegar, irmãos, os insetos. Interessante. O inseto começa a chegar. E olha, meus irmãos, tantos insetos que veem que a sua vida está florescendo, e o inimigo das nossas almas, ele vem para querer tirar de você a bênção que Deus está derramando sobre você. Deus está dando uma bênção, Ele está mandando do céu bênção para a sua vida. O diabo está vendo, e ele então começa a trabalhar, porque ele não tem satisfação em ver a alegria e o progresso do crente. O diabo é nosso inimigo. Jesus disse: cuidado com ele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Esse diabo vem para que tirar de você, irmãos, a bênção da primavera que está caindo do céu sobre a sua vida. Tenha cuidado. Aí, irmãos, pessoas que nunca lhe enxergaram começam a aproximar de você. É interessante. Pessoas que nunca fizeram nada por você começam a se aproximar de você, mas são ciladas. Cuidado. Tenha cuidado com as armadilhas de Satanás. Cuidado, esses insetos perniciosos que vêm para querer sugar de você a bênção que Deus está mandando. Meus queridos irmãos, na nossa vida espiritual, amados, como em qualquer atividade da vida, nós temos o começo, o meio e o fim. As pessoas estão começando na vida espiritual. Interessante, quando ele estava lá no pecado, estava lá, irmãos, no vício, nas drogas, numa dificuldade financeira ruim, ninguém se lembrava de você. Você aceitou Jesus,
Aí a bênção de Deus começa a repousar sobre você, a sua vida muda. Você deixou de frequentar aqueles ambientes com determinadas companhias, agora eles veem você de gravata e paletó, com Bíblia na mão, vindo para a igreja. O diabo já fica todo aguçado para querer roubar de você este novo ânimo da sua vida. Mas tenha cuidado, firme-se em Cristo, porque a primavera do Senhor vai produzir flores, vai produzir frutos na sua vida, e você vai crescer, você vai ser muito abençoado. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tenha cuidado, meu irmão. Mais adiante, no finzinho da leitura, aí, irmãos, Salomão nos faz, irmãos, uma alusão a uma coisa séria. Diz: cuidado. Esse cuidado daqui, irmãos, sinceramente, eu tomo para nós pastores, para nós obreiros. Cuidado com a vinha do Senhor. Mas cuidado por quê? Cuidado com as raposas. Aí interessante é que a expressão bíblica tem as raposas, que eu entendo são as grandes, aquelas já tamanho de um cachorro grande, e às vezes até amedronta, mas tem também as raposinhas, cuidado com elas. Meus irmãos, as raposas grandes, elas são mais fáceis de ser vistas, notificadas, não é? E, irmãos, para nós não é tão difícil se ver. Aí você, aquelas coisas mais fortes, mas irmão, olha, porque há pessoas que eles puseram na memória que pecado, irmãos, pecado para ir para o céu é só roubo, assassínio, morte, adultério, essas coisas pesadas, coisas grandes. Mas espera um pouquinho, no céu que não entra o adúltero, também não entra o mentiroso. Espera aí. Mas é assim. Olha, irmão, no céu que não entra, irmãos, o ladrão, também não entra o efeminado. Esse negócio aí é ruim para lá. Isso foi um terceiro século que o diabo inventou. Isso é coisa do cão. O capeta inventou e está aí, e tem um grupo aí dessa gente que está batendo, são leis e mais leis e mais leis. Agora mesmo apresentou um deputado federal com uma lei miserável. Aleluia. E nós já falamos com os nossos deputados federais. Olha, irmãos, cuidado aí. O indivíduo quer que se aprove uma nova lei, que o pai pode casar com a filha, o irmão pode casar com a irmã. Irmãos, uma miséria, negócio aí, olha, jogou lá embaixo mesmo. Olha, acaba com o casamento, acaba, irmãos, com tudo aquilo que está, irmãos, estruturado na palavra de Deus. Coisa tremenda. Isso é raposa grande. Essa aí dá um tiro nela, né? Mata com, vai, tira, vai lá com a bazuca e atira e mata. Ok. Mas, meus irmãos, escute aqui, eu comecei a notar aqui, irmão, que tem umas raposinhas pequenas. Estas raposinhas pequenas, irmão, a Bíblia diz, Salomão está dizendo aqui, que elas fazem dano. Olha, cuidado, apanhai as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque nossas vinhas estão em flor. Interessante, elas só vêm porque a vinha está bonita, está em flor. Aí o diabo vem, amado, e sorrateiramente ele vem querendo trazer para a igreja, trazer para a noiva do Cordeiro, irmãos, coisas que vão destruir, irmãos, a sua beleza espiritual. Irmãos, quando você olha para a Bíblia, irmãos, a noiva de Cristo é bela, está escrito aqui, ela é bonita, é bela, mas o diabo quer, irmãos, enfeiar. Ele quer mutilar, ele quer manchar, não é brincadeira. E essas coisas pequenas, irmãos, olha, eu falei aqui de mentira. Irmãos, tem pessoas que tudo quanto fala exagerado. E companheiro, desculpa, até obreiros. Jesus batizou um com o Espírito Santo, ele batizou de 22. Batizou um, daí foi 22. Mas ele exagera tudo. Eu me recordo, irmão, nós tínhamos, eu era ainda adolescente,
Nós tínhamos um missionário sueco, que era um santo homem de Deus, o Nelis Julius Nelson, Nelis Nelson. Creio que os crentes mais antigos conheceram. Irmão Nelson era o apóstolo do norte e nordeste, um santo homem de Deus. E lá, na nossa igreja, nós tínhamos lá um irmão, que tudo ele aumentava, tudo dele era no aumentativo, tudo ele... Pois é, aqui tinha uma lente de aumento nos olhos que... E um dia o irmão Nelson chamou aquele irmão, disse: meu irmão, vem cá, sente aqui. Aconselhou: meu irmão, cuidado, você aumenta as coisas, irmão, você vive mentindo, tenha cuidado com as suas palavras. E aconselhou, ele disse: irmão, ore por mim. Irmão, eu tenho chorado tonelada de lágrimas, irmão, como eu choro. Coisa terrível. Mentiroso, irmão, é difícil para se consertar. Mas cuidado, morda na língua é melhor. Cuidado, por favor. A Bíblia diz: sejam poucas tuas palavras, cuidado. Meus queridos, mas irmãos, hoje, infelizmente, nós temos, eu não sei se felizmente ou se infelizmente, esse telefonezinho celular. Que bichinho tremendo, rapaz. Ali, irmão, tem o capeta usou por dentro um espírito de fofoca. Irmão, que fuxicada esse troço faz. Mas é um fuxico tremendo, irmão. E eles vão ampliando, né? Instagram, como é que é? Facebook, WhatsApp, e aí vai de coisa mais, vai de coisa mais. Meus irmãos, uma fuxicada tremenda. Irmãos, e tem pessoas que, olha, o dia todinho aquele troço na mão. É só para lá, para cá, para lá, para... Eu não sei o que é aquilo, o dia todinho aquilo na mão. Irmão, interessante. Às vezes, irmão, eu preciso dar um aviso, uma convocação, alguma nota sobre o trabalho do Senhor. Por aí, irmãos, questão de minutos, aí tem 2, 3, 4, 300 mil visitas. Diga: esse povo não tem o que fazer, vive com o telefone na mão, não é possível. Negócio absurdo, irmão. Eu fico abismado, é um negócio pelo amor de Deus. Meus irmãos, eu não sei, essa gente que vive com o telefone na mão o dia todo, aí eu fico pensando na lição de hoje, a mordomia do trabalho, né? Como é que faz? Eu não sei, será que trabalha pelo telefone? Pode ser, né? Trabalho online, né? Bem, mas, meus queridos, cuidado com as raposinhas. Meus amados, existe uma raposinha que também faz muito mal, irmãos. Uma raposinha chamada crítica. Crítica. Existe a crítica construtiva, existe a crítica destrutiva. Quase sempre é a destrutiva que está na baila. É ela que está sempre crítica, 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 crítica. Meus irmãos, o nosso querido Jesus, amados, quando nós olhamos para a Bíblia, São Pedro disse assim: Jesus é o nosso exemplo, sigais as suas pisadas. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Meus queridos, então a nossa vida, amados, deve ser espelhada em Jesus. Foque, irmãos, toda a sua atenção em Jesus. Não olhe para A, para B, para C, foque em Jesus. Agora, veja, irmãos, eu não encontrei na Bíblia, irmãos, Jesus criticando ninguém. Eu encontrei Jesus reprovando, até com o chicote na mão, porque precisou naquele dia. Naquele dia, ele foi lá no templo, que aquilo ali é uma história, porque, olha, depois aquele camarada que foi prejudicado, porque Jesus virou a mesa dos cambistas, porque ele tinha comissão daquilo, porque ele impediu a venda das ovelhas, a troca do dinheiro, porque o sumo sacerdote recebia comissão de tudo aquilo. Era o Cabral daquela época, recebia tudo, onde tinha dinheiro ele estava com a mão lá. Mas, queridos, meus irmãos,
Tem pessoas que criticam, mas criticam por prazer de falar mal. Pelo amor de Jesus Cristo, isso faz mal à sua vida espiritual. A sua alma sente-se mal. Porque, irmãos, nós temos um Deus santo. São Paulo disse que nós, o nosso coração, ele é morada do Espírito Santo. Lá em Efésios, ele diz: não entristeçais ao Espírito Santo. E, irmãos, essas coisas entristecem o Espírito Santo. Tenha cuidado com esta raposinha. Há uma outra raposinha, irmãos, que traz muito dano também na vida, é a tal da inveja. Mas, irmão, o invejoso é um mal terrível. Ele se sente mal, não é porque ele não possui. Ele se sente mal porque vê o outro possuir. Certo? Ele se sente mal porque vê o outro possuir. Se ele pudesse, olha, na visão dele, tinha que todo mundo viver numa miséria, uma vida igualzinha a dele, miseravelmente vivendo. Coisa tremenda. A inveja, irmãos, é um troço terrível. E muitas vezes, irmãos, até entre nós circula. Obreiro com inveja de outro obreiro. Meu amado irmão, olha, eu sinto gozo na minha alma quando eu vejo os obreiros mais novos, esses meninos que passaram pela nossa escola aqui, Cícero Canuto de Lima, passaram pelas nossas mãos. Eu vejo esses meninos pregarem Jesus, abençoar. Eu fico feliz, irmãos, porque isto é resultado do ministério que Deus me deu. Eu louvo a Deus por isso. Dou graças a Deus, irmãos. Eu andei por esse Brasil inteiro e eu vejo tantas pessoas que me agradecem tanta coisa que foi que Jesus fez. Mas, queridos, eu não posso ter inveja de ninguém. Para quê? Jesus tem dado a você e a mim. São Paulo disse: se você tiver o que comer, o que vestir, dá graças a Deus. Vive em paz, vive em paz. Ore pela vida dos irmãos, para que Deus faça prosperar. E coisa boa é quando os nossos estão prosperando. Quando eu falo nós, fala a família Assembleia de Deus do Belém. Quando vocês estão crescendo, prosperando, isso para mim, irmãos, é uma alegria para o meu coração. É ver os irmãos, glória a Deus por isto. Amados, há pouco dias cheguei para o batismo lá, e o pastor Adeli disse: irmão Zé Hélio, está aqui um problema tremendo. Era 7h15 da manhã, não tinha mais lugar nos estacionamentos da igreja. Pois bem, ele falou assim, eu sorri, eu falei: graças a Deus. Irmãos, eu conheci o Belém, os mais antigos aqui, na rua Alcântara Machado, rua Doutor Alcântara Machado, 616, certo? Irmãos, o único carro que eu via parado na porta da igreja era o carro do irmão Cícero. Ele tinha um Ford 47, me lembro, hein? Era aquele carrinho que... Pois é. Veja, meus irmãos, hoje, pela graça de Deus, aí a rua, estacionamento perto, tudo lotado. Glória a Jesus, não é? Aquele tempo você via algumas bicicletas, alguns motocicletas que eram pouquinhos também. Pois é, hoje Deus tem abençoado. Por que tem inveja da vida de ninguém, rapaz? Meu amado, o céu é seu, as bênçãos são suas. Leia o capítulo 28 lá do livro de Deuteronômio. Os primeiros 14 versículos são só bênção de Deus para você. Busca, peça, ore ao Senhor, trabalhe por isso. Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, mas há outra coisa, amados, uma raposinha tremenda que chama-se murmuração. No Velho Testamento, murmurador, o que fazia com o murmurador, pastor? Hein? O que fazia com o murmurador? Hein? O murmurador era morto. Era morto. Aleluia. Meu irmão, não murmure, por favor. Não murmure. Você viu alguma coisa que você acha que está errado, meu irmão? Por favor. A Bíblia diz o seguinte: se o teu irmão chegar a pecar, chama teu irmão, conversa com ele, aconselha-o, ajude-o a que ele enxergue o que ele fez, possa se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor.
por favor, olha, sabe de uma coisa? Sabe o que é que fulano fez? Pelo amor de Deus, eu quero lá saber o que é que fulano fez, deixa ele para lá. Tem pessoas que, irmãos, são portadores de má notícia, coisas tremendas, nunca vi, murmuradores quanto más. É uma raposinha terrível, irmãos. Mas uma outra raposinha que nos causa muito dano também, o tal do pessimismo. Ih, rapaz, tem pessoas que vivem mergulhadas no pessimismo. Meus irmãos, para ele nada dá certo, só quem sabe fazer é ele, o resto não sabe, é analfa, olha, isso aí não vai dar certo. Irmãos, você não vai conseguir. Está vendo que você não pode? Está vendo que você não tem? Meus irmãos, eu olho para os 12 apóstolos. A Bíblia nos conta, irmãos, um acontecimento interessante. Jesus estava com os 12, pregou para a multidão durante o período, e a multidão estava com fome, cansada. E Jesus chamou os 12 e disse: olha, para esse povo voltar para casa agora, vai perecer no caminho, eles estão cansados, com fome, estão fracos. Olha, dá-lhe voz de comer. Aí tinha lá um dos apóstolos, depois você vê na Bíblia, deu o nome dele. Ele chegou e disse: Senhor, aonde é que nós vamos arranjar pão aqui nesse deserto para tanta gente? Jesus disse: escuta, não dá uma solução? Aí o texto diz que o André saiu, porque o Filipe havia dito que, olha, não dá, não tem. André saiu pelo meio da multidão procurando a solução, encontrou um rapazinho. São João diz que é um rapazinho, os outros diz que é um menino. Chegou no menino, o menino tinha uma merendazinha, era um lanchezinho. Tinha lá 5 pães e 2 peixes. Eu não sei o que a Bíblia não diz, o que foi que o André disse para o menino, mas convenceu o menino que o que ele tinha podia dar para Jesus. André vem com o menino, chega e diz: olha, Jesus, aqui encontrei esse garoto, ele tem aqui esse lanchezinho, tem 5 pães e 2 peixes. Jesus, olha que beleza. Quando ele recebe aquilo ali, aí o Filipe grita de lá: o que é que vale isso para essa multidão? Cala a boca, rapaz. Quem tá cuidando é Jesus, rapaz. É Jesus que está cuidando. É Ele que está cuidando, por favor. Não seja pessimista. Cuidado. Irmão, olha, meus irmãos, nós trabalhamos com Jesus. É com aquele que faz milagre. É aquele que é com 5 pães e 2 peixes. Ele alimenta 4.000 pessoas. Senta aí. Aleluia. E aí, amados, para que o Filipe, o André e o Tomé, que era incrédulo, eles participassem, crescem, amados, no milagre. Jesus envolveu todos no milagre. Hoje vocês vão fazer o milagre junto comigo. Ó, toma um pedacinho de pão aqui, ô Tomé, e você vai alimentar essa presa que está aqui. Aí, Tomé, eu já disse algumas vezes aqui, Tomé era incrédulo, mas não era desobediente, não. Se Jesus mandou, ele se encarrega pelo resultado. Ele pegou o pão e saiu, dava um pedaço, o pão aumentava, irmãos, quando Jesus está no negócio, ele multiplica e nada falta. Bendito seja o nome do Senhor. Não seja pessimista, especialmente nós obreiros. Pastor Severino Pedro, que está na glória, um dia ele disse para mim: pastor Zé Wellington, quando nós começamos, Deus começa conosco também. Aleluia, Deus começa conosco também. Meus irmãos, se Deus colocou um projeto no seu coração, se você quer de Deus, pode começar. Deus vai cumprir, Ele vai te abençoar, com certeza você terá vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou preocupado com a hora, mas meus irmãos, há aqui, irmãos, uma raposinha. Essa infeliz, irmão, está entrando no meio da vinha do Senhor. Uma raposinha chamada mundanismo. Mundanismo. Esta expressão entre nós evangélicos, irmãos, quando nós falamos mundanismo,
Nós estamos falando das coisas ruins do mundo que o diabo está querendo introduzir na igreja. Meus companheiros, Deus os levantou para, diz aqui, cuidado com a vinha. É você, meu querido irmão, o homem que Deus colocou lá na congregação, lá no setor, para que você não deixe essa raposinha chegar lá, em nome de Jesus. Olha, não permita, por favor. Meus irmãos, e o diabo, irmãos, inventa cada coisa, inventa cada coisa. Olhe, bem, queridos, e você sabe o que é que o diabo inventa. Irmãos, eu fui a um culto, convidado, a um culto, a um determinado, estava fora do Brasil. Eu cheguei num templo grande, bonito, e quando eu cheguei, me chamou a atenção a iluminação. Os pastores, meus companheiros, sabem que uma das coisas que eu sou muito exigente é sobre som e iluminação. Irmão, eu vou morar no céu, nós vamos morar no céu. No céu a glória de Cristo é que ilumina, glória a Deus. Irmãos, eu cheguei lá, tinha muitas lâmpadas, mas estavam apagadas, estava só aquela penumbra. Eu olhei assim de Jesus, mas eu era convidado, fui lá, me sentei, tinha um púlpito grande, bonito, mas estava interessante, púlpito escuro, e tinha uma mesinha com uma cadeira. Daqui a pouco chegou um senhor, calçado de tênis, calça jeans, camisa regata, e pegou a Bíblia e foi dirigir o culto, era o pastor da igreja. Eu olhei assim, de Jesus amado. Eu estava com mais alguns pastores, ele olhou assim, e viu tudo de gravata e paletó, né? Meus irmãos, Deus é Deus, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, aleluia. Por que é que quando nós oramos, nós nos ajoelhamos? Por quê? De fechar os olhos, irmãos, é porque a gente procura se concentrar, não é? Fecha os olhos e procura a se desligar de tudo para ligar a nossa mente com o céu. Mas quando nos ajoelhamos, irmão, é um ato de reverência e respeito. Irmãos queridos, escute aqui, senhores, construção, templo. Amados, eu entendo que alguém ao chegar em um lugar que diz que é a igreja, os nossos olhos precisam encontrar um ambiente que testifique com aquilo que disseram para nós, é uma igreja. Se você chega num lugar, irmãos, onde tem palco, onde tem, olha, para mim perdeu a configuração da igreja. Igreja, irmãos, falo aqui do lugar, porque a igreja somos olhos, mas o templo, amados, deve ser um lugar aonde os nossos olhos contemplem, é um lugar de adoração a Deus, aleluia. Mas irmãos, a raposinha vem, amados, e olha, começa a trazer tanta coisa, especialmente, amados, na realização do culto, naquilo que nós, irmãos, falamos, a maneira como dirigir o culto, como administrar o culto, como é a liturgia, irmãos, Assembleia de Deus. Nós somos membros da Assembleia de Deus, glória a Deus por isto. Eu me tornei membro da Assembleia de Deus no dia 7 de setembro de 1945, fui batizado. E eu tenho hoje ainda o meu cartão de membro e a ficha que me registraram lá da secretaria me deram quando eu saí lá de Fortaleza. Foi bem. Mas olha, irmãos, eu quero dizer para vocês que a Assembleia de Deus, amados, nós somos uma igreja no cumprimento literal da palavra, tirados para fora,
foi o Espírito de Deus, foi a mão de Deus. Eu e você estamos lá no lamaçal do pecado. A mão de Deus foi lá através da mensagem. O Espírito Santo tirou da lama e colocou os nossos pés sobre a rocha. Hoje nós estamos em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Saímos do mundo. Não devemos querer trazer o mundo para dentro da igreja. Irmãos, isto foi o maior sofrimento do povo de Israel, dos hebreus, quando saíram do Egito. Porque muitos saíram do Egito, mas trouxeram o Egito no coração. Não deixe, irmãos, o mundo estar no seu coração. Seu coração deve ser templo do Espírito Santo. Aleluia! Templo do Espírito Santo, morada de Deus. Ora, queridos, não queira, irmãos, a imitar. Irmãos, não temos nada que está olhando para A, para B, para C. Um dia desse, não, você, pastor, e aquele programa de televisão, irmãos, enquanto alguns gastam a televisão, nós construímos templos. Aleluia. A arrecadação do Belém, as nossas ofertas, nós investimos no patrimônio da igreja, em casas de oração para o povo de Deus. Não fazemos alarde. Jesus salva, cura, ressuscita, faz milagre, irmãos, mas quem faz é Ele, não sou eu, não somos nós, é Ele que faz. Então deixa que o nome dEle, é o nome dEle, é o dEle que deve ser glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. São Paulo foi muito enfático isso. Ele disse: olha, eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Não é nada do que planta, não é nada do que rega. Grande é aquele que pode dar o crescimento. Então, meus queridos irmãos, cuidado, amados, cuidado. A igreja nunca precisou de inovação. A igreja precisa de renovação, isso sim. Renovação, sim, renováveis. São Paulo aconselha, capítulo 12 lá de Romanos, né? Pois é, renovação do entendimento. Enfim, meus irmãos, há necessidade de buscarmos ao Senhor, e em Cristo Deus nos dá graça para renovar a nossa vida espiritual. Glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, mas estou aqui, olha, porque a hora já manda calar, mas tem uma raposinha terrível, irmãos. Irmãos, é chamada liberalismo. Liberalismo. Meus irmãos, eu não sou, tenho plena convicção disto, eu não sou um pastor radical. Absolutamente não. Eu olho para a minha Bíblia, certo? Eu vejo Jesus. Dois radicais trouxeram uma miserável pecadora apanhada em pleno ato do adultério. Trouxeram para Jesus: está aqui, Jesus. Essa mulher é uma adúltera, estava adulterando, nós subimos, pegamos, trouxe aqui. O senhor está aí, condena aí, agora, o que é que o senhor vai dizer? Ah, irmãos, Jesus olhou para aquela mulher, olhou para eles, começou a escrever no chão: olha, de vocês, quem estiver sem pecado, põe a pedra, joga nela, o primeiro, pode jogar pedra nela, que estiver sem pecado. Eles não podiam mentir, ali estava Jesus, e um a um, foi se retirando, Jesus levantou assim a vista, olhou a mulher que estava sozinha. Mulher, cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Não, nem eu te condeno. Vai em paz, agora não peque mais. Se consegue, vai em paz e não peque mais. Meus queridos irmãos, mas, companheiros pastores, nós devemos ser conservadores. Radicais não, conservadores. Glória a Deus. Conservadores. Meus queridos, à luz da palavra de Deus, tendo o nosso ministério, as nossas ações, as nossas palavras, irmãos, edificadas na pura doutrina bíblica. Nada que fulano falou, mas isso aqui é pensamento filosófico. Isso foi Aristóteles que falou, foi Demócrito que falou, foi Platão que falou. Eu quero lá saber o que é que Platão falou. Eu quero saber o que é que Jesus falou, porque o que ele falou, isso tem verdade até hoje. Platão já se foi. Meus queridos, meus irmãos, conservadores.
Aqui, irmãos, essa raposinha do liberalismo, não, isso aí não faz mal. Aí não faz mal, não faz mal. Eu me recordo, há muitos anos atrás, eu morava ainda lá na Casa Verde. Em casa nós tínhamos um móvel, tinha uma gaveta grande, que eu comprava, família grande comprava arroz, às vezes compravam 60 quilos de arroz e jogava naquela gaveta. E, irmãos, aquele fica, depois apareceu o arroz São João, né? São João, né? Aquele saquinho, tio João. E aí a gente começou a usar o tio João e esqueceu daquele que estava lá. Irmão, depois de um tempo, quando abriu-se a gaveta, irmãos, o cupim tinha acabado com a gaveta, só tinha a tampa, o resto do cupim tinha levado. E o que é o cupim, irmãos? É uma coisinha de nada, né? Eu preciso até pôr leite para ver o tamanho do cupim. Pois bem, meus irmãos, o liberalismo é um cupinzinho miserável, que entra no coração de algumas pessoas, queridos, e paulatinamente isto vai crescendo. Ele hoje é 1, amanhã ele é 10, amanhã ele é 1000, ele é 1 milhão, e dá um prejuízo, destrói a sua vida espiritual. Um dia desse falei aqui, irmãos, tem pessoas, tem crentes, irmãos, que já não mais lê a Bíblia, vive com o celular na mão, dia e noite, meu, pelo amor de Deus, rapaz, pelo amor de Deus, rapaz, de madrugada, tem gente aí mandando torpedo não sei para onde, WhatsApp não sei para onde, e olha, Instagram não sei para onde, que coisa tremenda. Cadê a Bíblia? Cadê a palavra de Deus? Cadê a oração? Abandonou a vida espiritual. Irmãos, foi um cupim que está entrando e está dominando e roubando o seu tempo. Você está ocupando o tempo da oração, de buscar a Deus, e veja que você está ficando, irmãos, eu estou falando isso porque sinto de Deus, alguns estão com a fé está ficando destruída, você está fraco na fé, cuidado, um abismo chama outro abismo, cuidado. E olha, meus queridos irmãos, é aquele negócio, hoje é um cupinzinho que ele aceita, amanhã é outro, e depois é outro, e depois a vida espiritual está destruída. Mas eu quero, irmãos, encerrar, porque esse cupim aqui também não se pode deixar de falar dele, viu? É o tal do comodismo. Comodismo. Meus irmãos, eu entendo, mas sei que a minha geração, nós não entendemos muito desta nova tecnologia, né? Olha, os celulares, os G8, os G10, não sei o que, a minha geração não entende muito desse negócio. A gente mexe um pouquinho, mas não entende não. Pois bem, mas meus queridos irmãos, escute-me que alguns crentes, irmãos, olha, o Belém está filmando o culto, na hora do culto, está mandando aí pela internet. Olha, eu cheguei tão cansado, eu vou ficar aqui na internet, né? Mas depois que acaba o culto, aí ele vai para deixa para lá, vai propaganda de programa de ninguém não, né? Vai para um, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Meu irmão, por favor, você não se esqueça que você é uma brasazinha que foi acendida pela centelha do céu. Salmo 18 diz que é Ele que acende a nossa vida, a nossa alma, é Ele que acende. Você precisa estar junto com as demais brasas da casa do Senhor. Se você está quase que um carvão, mas se você sentar perto de uma brasa viva, quando o Espírito Santo soprar, o seu carvão vai pegar fogo. Aleluia! Meus queridos irmãos, a nossa presença, olha, os cultos a Deus, eles não devem acontecer, irmãos, online. Você tem que ter culto presencial. É você, veja lá. A Bíblia nos aconselha dizendo que abandonar a congregação é costume de alguns. Não faça parte desse grupo que abandona. Você saiba que você tem uma vida espiritual para cuidar dela, e é você. Ela é personalíssima. O meu filho,
que é o presidente da convenção, não responde pela minha vida. Eu também não respondo pela dele. Ele cuida da dele, eu cuido da minha. Meus irmãos, assim é você. Cuide da sua vida espiritual. Você toma café, você almoça e você janta. E tem pessoas que gostam de comer um pouco mais, às vezes não pode até nem trabalhar muito, mas entre uma coisa e outra ainda faz um lanchezinho, né? Faz um lanchezinho. Pois é, está entendendo o que é? Meu irmão, e quem não alimenta a alma com a palavra de Deus? Como é que vai acontecer? Vai definhando, espiritualmente vai definhando. Meus irmãos, você é membro do corpo. Se eu tirar o meu dedo mínimo daqui, tirar da minha mão, irmãos, a mão continua a mão ligada ao corpo, mas o dedo que eu tirei vai apodrecer e vai jogar fora. Você não pode estar desligado do corpo de Cristo. Você foi ligado por bondade e por misericórdia. A Bíblia diz que nós somos enxertados por bondade do Senhor. Mas dê glória a Deus, porque a vida da videira está correndo no seu sangue, aleluia. A vida de Cristo está na nossa vida, o poder do Espírito Santo está envolvendo a igreja. Amados, que Deus abençoe a cada um de nós. Guarde esta palavra no seu coração, aleluia. Guarde esta palavra no seu coração. Cuidado com as raposas, cuidado com as raposinhas. Lembre-se, nós estamos vivendo o momento da primavera, estamos em paz, glória a Deus. Deus está abençoando a nossa vida. As flores apareceram, os frutos estão aparecendo. Meu querido irmão, minha irmã, desfrute deste período da sua vida e faça dele uma perenidade, que ele seja assim até a volta de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos pedir aos nossos diáconos entregar aquela oferta da construção, não é? Irmãos, olha, viu? Eu nunca vi um período tão tremendo. A Adelita está gastando tudo, rapaz. Pastor Adelita está gastando tudo, rapaz. É um negócio terrível, viu, rapaz? Mas está ficando bom, né? Está ficando bonito. Irmãos, é que muita gente ainda não conhece o nosso templo novo, mas está ficando bom, viu? Está ficando bonito, e vai ficar mais bonito ainda, viu? Graças a Deus. Pastor Deli tem bom gosto, é cuidadoso, uma equipe boa trabalhando, glória a Deus. Agora, naturalmente, que Deus está fazendo por nosso intermédio, vamos continuar ajudando, contribuindo, e Deus, o Senhor, vai lhe recompensar. Glória a Deus. Eu vou pedir para que um dos nossos diáconos ore. Irmão Zé Carlos, ore, Senhor. Abençoa-nos agora, Jesus, quando iremos te servir com a nossa contribuição. Pai, dê o necessário para aquela construção. Tu sabes o quanto precisamos. Ajuda-nos, ó Deus. Amém. Vocês, meninos, louvem ao Senhor.